Antigamente, era normal as famílias viverem em propriedades rurais, familiares, tios, primos, irmãos, cunhados. Meu avô conta que naquela propriedade morava ele com minha avó e filhos e também os irmãos da minha avó. Todos viviam ali, trabalhavam na mesma propriedade ou até mesmo em propriedades aos redores quando não tinham serviço. Meu avô era dono daquele sítio grande. Existia muita fartura naquela época. Plantavam milho, mandioca, mas o forte dali era o café. Meu avô costumava criar porcos, vacas leiteiras e tinha um enorme galinheiro que ficava a uma distância de mais ou menos 100 metros da casa. No sítio, ninguém se importava com esse negócio de cheiro dos animais. Era comum, lugar aberto, arejado. Todos viviam tranquilo. Meu avô gostava de se divertir, jogar baralho na casa com os cunhados e alguns colegas. Um certo dia estavam se divertindo e jantando na casa do meu avô. Minha avó havia preparado muita comida e os irmãos também estavam com os familiares ali, irmãos da minha avó. Quando de repente, já lá pelas 7 ou 8 horas da noite, ouviram os animais inquietos. A vaca começou a andar de um lado para o outro. A vaquinha leiteira que ficava ali em um curral. Os cavalos começaram a relinchar e também estavam inquietos. Meu avô ouviu um barulho no galinheiro. As galinhas estavam ouriçadas. Começavam a pular para um lado para o outro, inquietas. A princípio, meu avô achou que pudesse ser um gambá ou uma raposa. Ele não deu bola. Estavam se divertindo, comendo. Não eram muito de beber. Até que então, novamente, um barulho chamou a atenção do meu avô. Como se fosse estalos, batidas de palma. Estava próximo do galinheiro. Meu avô, dessa vez, se apossou de uma espingarda, 2 canos que ele tinha. Ele sempre conta, se orgulhava muito, dizendo que era uma espingarda calibre 32 espanhola. Catou 2 cartuchos, colocou dentro. Era uma espingarda grande de 2 canos. E ficou à espreita da janela para não assustar qualquer coisa que tivesse ali. Ele queria dar cabo. Se fosse um gambá, uma raposa ou até pequenas onças que podiam aparecer no local. Abriu a porta da cozinha, saiu sorrateiramente. Seu cunhado, o irmão da minha avó, estava junto e desceu as escadas também. Meu pai também confirma essa história.
Ele era criança, como dizia, era um molecote, e ficou na janela onde meu avô anteriormente estava observando. Ficou olhando, vendo atencioso e na empolgação, achando ali que dessa vez ele ia atirar em algum bicho. Meu avô começou a andar devagar, passos lentos, e foi até o galinheiro. Mas o irmão da minha avó o segurou pelo ombro e disse: calma, espera um pouco. Meu avô não entendeu muito o porquê disso. A lua estava clara. Ele não se recorda se era lua cheia ou não. Apenas disse que estava bem clara. O céu não estava nublado. Quando os animais perceberam a presença do meu avô ali, eles parecem ter se aquietados. Meu avô não conseguia ver nitidamente o galinheiro dali. Queria se aproximar. Começou mais alguns passos à frente. Meu tio acompanhou, seria o seu cunhado, e foram se aproximando devagar, lentamente. Até que então, novamente, as galinhas começaram a pular. Eram muitas. O galinheiro era uma espécie de casinha bem cercada com tela, coberta e grande. As galinhas pulavam para tudo que é lado. Só se via galinha e pena voando. Foi até que meu avô e o cunhado dele avistaram um vulto preto dentro do galinheiro. Não conseguiam entender exatamente o que era aquilo. Esse vulto era de tamanho grande, estranho. Meu avô achou até que fosse um cachorro e comentou com o cunhado. Mas não, era grande demais para ser um cachorro. Meu avô então começou a cercar o galinheiro, a fim de chegar até a porta de entrada. Percebeu que a porta estava fechada ou encostada. Naquele momento, os estralos, ou estalos, como ele havia dito, novamente surgiram de dentro do galinheiro. Eram as orelhas daquela coisa que estavam batendo, tlac, tlac, tlac. Meu avô apontou a espingarda, engatilhou os 2 canos. De repente aquilo rolou de um lado para outro dentro do galinheiro. Meu avô se posicionou novamente e aquilo rolou para o outro lado, batendo novamente as orelhas. Foi quando seu cunhado colocou a mão em cima da arma e disse: não, não atire. Isso não é coisa boa. E não é coisa desse mundo. Foi então que meu avô caiu na real. Ele parecia estar hipnotizado com aquela situação, sedento por atirar em alguma coisa, e não havia notado que aquilo era algo que ele já tinha visto em outras vezes. Aquilo era lobisomem. Algo sinistro que ele dizia não saber o que era. Mas existe contos em sua família. Meu avô então
recuou alguns passos para trás, desengatilhou a espingarda e ficou observando aquilo. Eu, no lugar dele, teria corrido, mas não, ele e o cunhado ficaram apenas olhando, em meio àquela escuridão próxima ao galinheiro, somente sobre a luz do luar. Quando de repente, aquele bicho pulou para fora do galinheiro, em um salto enorme. Caminhou em 4 patas, próximo à porteira. Meu avô acompanhou tudo, olhando à distância, de certa forma admirando aquela coisa, algo surpreendente e sobrenatural. Meu avô disse que aquilo pulou a porteira sem fazer o menor esforço e saiu estrada fora. Então, foram até a porta do galinheiro para verificar o estrago. A porta estava trancada. Não havia frestas grandes para que aquele bicho entrasse. Não havia, segundo ele, nenhuma galinha morta. Foi o que ele constatou no dia seguinte. Todas estavam ali. O cunhado disse que talvez aquele bicho apenas quisesse rolar nas fezes dos animais, mas não fez mal a nenhuma delas. Algo espiritual mesmo, algo que mexe com a cabeça de muitos. Meu avô nunca se importou muito. Para eles que moravam em área rural, ouvia se falar normalmente em bichos estranhos, sacis, lobisomens. Aquilo era algo que não deixava ele assustado. Minha avó disse que depois daquilo continuaram a se divertir e jantar como se nada tivesse acontecido. Algumas outras vezes esse ser foi avistado ali. Meu avô me contou mais outras histórias. Durante a sua vida, presenciou muitas vezes algo sobrenatural, algumas coisas que ele não tinha como explicar, mas até que achava normal. Mas essas outras histórias, esses outros relatos, ficarão para um próximo vídeo. Obrigado a todos.